Estamos alegres? Mas não é porque é o último dia não, né? Estamos alegres porque Jesus está aqui, certo? Mas a gente tem uma pontinha de tristeza, né? Porque não quer que acabe, né? Agora mesmo está conversando uma criancinha ali dizendo que está triste porque vai acabar. Mas vai ter mais, não vai continuar, né? Nos domingos também nós temos a escola bíblica dominical. Estaremos sempre reunidos em torno da palavra de Deus. Porque tudo passa, mas a palavra permanece. Amém? Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo da palavra de Deus, dessa escola bíblica de férias. Lembrando que, como os irmãos já sabem, que o assunto é a palavra, mas nós estamos falando também sobre o livro O Peregrino, que já foi dado algumas aulas, né? 4 aulas a respeito desse assunto, e hoje nós vamos encerrar. É lógico, o livro não vai ser mencionado na sua totalidade, nem poderia ser porque é extenso, mas nós vamos falar alguma coisa sobre esse, de acordo com as nossas necessidades aqui. Bom, primeiramente está aqui a jornada do peregrino. O irmão Ruth deixou bem claro, o irmão Marcos também. Peregrino, ele sai da cidade da destruição em busca da cidade celestial. Ele é criticado, ele é zombado, escarnecido, mas ele continua. Ele encontra vários personagens na sua caminhada e ele prossegue. Muita dificuldade, muito problema. Isso por quê? Porque ele está relatando a vida do cristão. E o cristão passa por dificuldades. Não é fácil ser cristão. É gostoso, é maravilhoso, porque nós temos uma esperança, temos um Deus que cuida de nós, mas Ele não tira de nós as lutas, os problemas, as dificuldades. Pois Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. Então nós temos aflições, problemas, mas nós continuamos. Isso não é para nos parar. As lutas que nos acometem não é para fazer a gente fazer parar, ou para fazer a gente parar. É para que nós tomemos força e continuemos na caminhada. Porque na caminhada, no final dela, é que nós vamos ter a nossa recompensa. O nosso descanso não é aqui. O peregrino sabia disso e ele continuava, apesar de todas as lutas e problemas. Muito bem, nós vamos já para o título da nossa lição. O primeiro Adão, a bolha de sabão e os aduladores. É o título da lição de hoje, certo? Esses 3 personagens, nós vamos falar um pouquinho deles, mas lembrando que falaremos muito mais da palavra de Deus. E o nosso texto, para a gente ler em classe, já é o que os irmãos já leram também. Vamos colocar aqui para os irmãos lerem junto comigo. Romanos, capítulo 13, verso 12 a 14. Os irmãos estão vendo aí. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Esse é o texto base para todas as aulas que nós temos tido aqui. É bem claro a palavra, nós não podemos ignorar isso. O tempo é chegado, o dia é chegado, a noite passou. Quer dizer, as coisas das trevas estão no passado. Hoje em dia nós caminhamos na luz e caminhamos para a luz gloriosa, que é o céu, onde Jesus nos espera. Então, para isso, temos que rejeitar todas as obras infrutíferas das trevas e continuar caminhando para a luz. Amém, meus irmãos? Muito bem. Depois do texto bíblico, nós vamos lembrar os irmãos que é o seguinte, assim como o peregrino do livro de John Bunyan, nós também estamos peregrinando. Se os irmãos atentaram um pouquinho para os hinos da harpa, percebe que depois do hino que nós cantamos tem um 204, que diz assim, sou peregrino na terra. É o hino que canta. Sou peregrino na terra e está em busca do lar. É o caso dele aqui.
Então, nós estamos peregrinando. O que é peregrinar? É sair do seu lugar em busca de outro lugar. No caso de Abraão, a Bíblia diz que ele saiu peregrinando sem saber para onde ia. Porque Deus não revelou. Agora, mas ele foi pela fé e foi sempre sendo obediente a Deus. Agora, no nosso caso, nós já sabemos, porque nós já saímos da cidade da destruição e estamos peregrinando para onde? Para o céu. Para o céu. Estou andando para o céu. Não é isso? Cantou ontem, sino? Amém? Então, nós estamos indo para o céu. E nessa caminhada tem muita dificuldade, como nós estamos falando, né? Mas nós sabemos uma coisa, a nossa cidade não é aqui. E nós buscamos a cidade celestial como o peregrino. Agora eu queria que os irmãos atentassem para a palavra que está em Hebreu. Não precisa abrir, eu vou falar para os irmãos. Hebreus 13 e 14. Diz assim, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, irmão, esse lugar aqui, como foi falado, não é o lugar do nosso descanso. Aqui é para nós continuarmos caminhando pela fé, né? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e não esmorecer nunca. Porque em Hebreus mesmo diz que nós não podemos esmorecer e muito menos recuar. Porque Deus não tem prazer naquele que recua, mas naquele que avança para a conservação da alma. Então vamos avançar. As lutas não vão acabar. Só lá no céu. Assim como a luta dos peregrinos, não acabaram não. Terminava uma, começava outra. E assim ainda, até chegar no céu. Mas lá não tem mais luta, né, irmão? Lá não tem mais problemas. Muito bem. A recomendação de Pedro para nós, no seu primeiro livro, no capítulo 2, primeira carta, melhor dizendo, capítulo 2, e verso 11 e 12. Eu gostaria de ler com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e verso 11 diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Veja só, irmãos, Pedro está nos dando essa recomendação, esse conselho maravilhoso, que combina com aquilo que está ali, para a gente andar honestamente, porque nós estamos peregrinando, somos forasteiro. O que é forasteiro? É alguém que não é daqui. O forasteiro, ele não tem uma residência naquela cidade, está passando por ali, né? Ele é de fora, de outro lugar. Nós também. Nossa habitação é o céu, mas nós estamos como forasteiros e peregrinos aqui. E para que as outras pessoas se juntem a nós e venham a caminhar conosco também para essa jornada, é necessário que nós andemos como está aqui, honestamente, não em dissoluções, bebedeiras, contendas, e também, como Pedro diz aqui, de uma maneira em que as pessoas vejam e pode até querer falar mal de nós, mas eles não vão encontrar motivo para isso. Pelo contrário, eles vão encontrar motivo para glorificar a Deus, olhando o nosso viver honesto. Está lembrado de Daniel? Daniel era um homem de Deus, estava em uma cidade estranha, também era forasteiro naquela cidade, e os homens que queriam matá-lo por inveja ou por outros motivos, eles procuraram defeito no Daniel, ou alguma coisa que pudesse trazer algum prejuízo para ele, mas não encontraram, porque ele vivia retamente diante de Deus. Assim deve ser o nosso viver também. Aliás, Paulo disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou outra hora ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Então vamos imitar a Deus que nós estaremos bem. Amém, irmãos? Vamos para o primeiro parágrafo aqui, que eu vou ler com os irmãos, da nossa lição, viu, irmãos? Não está na tela, mas os irmãos prestem atenção no que nós vamos ler aqui, ó. Agora está falando do peregrino. No pé do monte da dificuldade,
porque ele passou por esse monte, né? O personagem fiel se encontra com dois personagens que tentam desviá-lo do caminho. A primeira é chamada Libertina, e o segundo, Adão, o primeiro. No segundo livro da série, A Peregrina, uma personagem com característica parecida com a primeira aparece para seduzir os peregrinos. O nome dela é Madame Bolha de Sabão. Adequamos esse personagem a esta aula e falaremos também um pouco dela. Durante toda a jornada, os peregrinos também encontram personagens que se disfarçam de apóstolos, anjos, para ludibriá-los, e estes são chamados aduladores. É o título da nossa lição, não é? É o Adão, o primeiro, a Madame Bolha de Sabão e os aduladores. Isso tudo nós vamos encontrar na palavra de Deus. Está mostrando para nós, para que nós fiquemos espertos contra essas pessoas, certo? Os aduladores, a Madame Bolha de Sabão e o primeiro Adão. Vemos que o monte tinha um nome apropriado, né? Monte da dificuldade, não é isso? Porque ali eles encontraram muitas dificuldades. Foi muito difícil para o personagem fiel passar por ali, juntamente com outros, né? E para vencer a libertina. Quem que é libertina? O que significa a palavra libertina? É imoralidade, não é isso? E para vencer ela, o primeiro Adão, não foi fácil vencer, mas isso não é de estranhar, irmãos. A palavra de Deus já nos adverte contra essas coisas. Nós, no mundo, teremos grandes problemas com pessoas que vêm perturbar a nossa caminhada. Não é somente uma personagem chamada Libertina, mas muitos outros nós vamos encontrar. Olha o que diz a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Eu quero mostrar a palavra para os irmãos, que é para ficar bem claro aquilo que nós estamos falando. Segundo o livro, ou segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e verso 12, perseguições e aflições, tais qual me aconteceram em Antioquia e Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Agora o verso 12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, como eu falei, não é de estranhar isso, porque se os peregrinos andassem de conformidade com aquelas pessoas que eles encontraram, não é? Como por exemplo, encontraram vários homens indecisos, homens mentirosos. Antes de ontem, nosso irmão Marco falou de uma turma grande que estava julgando o fiel, né? Entre eles tinha tantos homens insensatos, né? Cego e tanta coisa, tantos homens ruins. Se ele andasse conforme aquelas pessoas, ele estava tudo bem para ele, mas ele era diferente. Por isso havia perseguição. É o caso nosso, irmão. Como eu já falamos muitas vezes, vou repetir aqui. As pessoas do mundo, muitos deles, não são todos, mas uma grande maioria, não gosta dos crentes de graça, à toa. Não tem motivo para não gostar, mas não gosta. Por quê? Porque ele vê o nosso viver que é diferente. E eles querem que a gente ande da mesma maneira que eles andam. Isso aí acontece quando nós nos convertemos, por exemplo. Eu creio que já aconteceu com os irmãos isso. As pessoas falam assim, não, tudo bem, você é crente, mas você não pode fazer isso agora, por que você não pode beber? A Bíblia não proíbe bebida. Por que você não pode fazer isso? Os meus amigos gostavam que eu cantasse, por exemplo, música do mundo que eu costumava cantar. Cantava muito quando não era crente. E agora, como me tornei evangélico, não tenho mais... Não é que eu não posso cantar. Eu até posso se eu quiser, mas eu não tenho prazer nenhum em cantar essas músicas. Naquele tempo eu tinha, porque era o meu prazer, eu não conhecia outra coisa, não conhecia nada melhor, né? Agora não tem nem comparação. Então, eu canto mais nenhuma música
mundana. E no começo da minha conversão, os amigos vinham, queriam que eu cantasse. Mas o que tem? Não tem nada, mas eu não quero cantar, não tenho prazer. O meu prazer está em servir a Jesus, em cantar hinos de louvor a Deus. Já louvei muito esse mundo, agora eu quero louvar o Senhor para toda a eternidade. Então é isso. Quando a gente anda diferente das pessoas, eles estranham e até nos perseguem. O primeiro Adão, e tem mais aqui. As suas 3 filhas. Quem que é o primeiro Adão? Todos nós sabemos que o primeiro Adão está falando sobre a nossa antiga natureza, a natureza original nossa. Que nós, quando nascemos, já herdamos essa natureza. Uma natureza humana. A gente recebe Jesus como Salvador e essa natureza é mudada. Mudada, mas não quer dizer que nós estejamos totalmente livres. Vamos falar daqui a pouco isso. Mas a gente muda, a natureza agora é outra. Então, o velho Adão, às vezes, ele quer se levantar dentro de nós. Ele quer se levantar dentro de nós, ele quer se impor novamente, tomar conta novamente da nossa vida e para que nós façamos aquilo que a gente fazia antes, que Deus não se agradava. Então, mas nós não podemos deixar que o primeiro Adão se levante. Ele deve estar debaixo dos nossos pés, porque nós agora somos nova criatura. Leia comigo 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, melhor dizendo. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não dá para eu viver a vida de antigamente. Eu não posso deixar que o velho Adão, ou o Adão primeiro, se levante na minha vida. Porque ele não é uma pessoa, não é alguém que existe, é uma personagem do livro, mas é a nossa natureza antiga. E a nossa natureza antiga tem 3 filhas. Esse Adão tem 3 filhas, como nós vimos aqui, como está vendo ali. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vamos ler aqui o que está falando aqui o nosso texto antes. Adão, o primeiro, é um personagem que tenta fiel a se casar com suas 3 filhas. Olha só. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. O objetivo desse personagem é fazer com que fiel ressuscite antigas paixões e desejos da carne, já mortificados pela nova natureza. Fiel quase caiu, se não tivera visto escrito na testa, em sua testa, na testa do velho Adão, o seguinte: dispa-se do velho homem com suas práticas. O primeiro Adão se agarra tão forte e infiel que quase não consegue se soltar. Então, essa é a natureza nossa. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se enredando e é difícil escapar depois. E esse primeiro Adão, como nós falamos, ele tem 3 filhas e ele quer casar as 3 filhas com fiel. Essas 3 filhas têm um nome, já falamos: concupiscência da carne. Estão lembrados de Salomão? Salomão, ele passou por esse problema, ele foi prejudicado porque ele teve passou por esse processo de concupiscência da carne. Nós não vamos falar porque o tempo talvez não dê tempo de falar, mas lembramos de Davi. Davi, ele foi tentado pela concupiscência dos olhos. Está lembrado? Os soldados deles, os generais, foram para a guerra e Davi ficou no palácio. E quando ele ficou no palácio, ele estava passeando por aí, de repente ele vê uma mulher se banhando, a concupiscência dos olhos, ele cobiçou. Concupiscência nada mais é do que cobiça. E nós sabemos que a cobiça não é coisa
para nós, cristãos. Falamos esses tempos sobre cobiça aqui num estudo de segunda-feira. Cobiçar não é somente olhar e achar bonito. Isso qualquer um acha bonito. Cobiçar é querer aquilo que não é seu. Isso é cobiça. Então, mas o Adão velho queria, o Adão primeiro queria que o fiel fizesse isso, que se casasse com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. No caso de Davi não vigiou e acabou pecando, acabou falhando. Ele teve muito prejuízo também na sua vida, porque ele não atentou para isso, para a concupiscência dos olhos. Eu até marquei aqui na minha lição, assim, vamos falar das 3 filhas do primeiro Adão. Daí eu pergunto aqui, podemos falar mal delas? A gente pode falar mal dos outros? Não pode. Mas dessa aqui a gente pode, não pode? Pode ou não pode, irmão? Diga sim ou não. Não? Pode. Dessas 3 filhas não podemos, porque não são pessoas. São coisas, são sentimentos que nós não devemos abrigar em nosso coração. Então nós podemos falar mal da concupiscência da carne, falar mal da concupiscência dos olhos, a soberba da vida. São coisas que não é para nós. A gente não pode falar mal dos irmãos, e nem das pessoas, nem do governo, de ninguém. Mas disso que a gente tem que falar mal, sim. Porque você falando, não é falar mal, não é xingar. Na verdade, é rejeitar isso. Não aceitar na nossa vida. Porque o que você não aceita nessa vida? Você não aceita o que não é bom para você. Então, a concupiscência da carne não é boa. Eu não quero. A concupiscência dos olhos também não. Não quero. E a soberba da vida? A soberba da vida é a mesma coisa que o orgulho dos bens. Está lembrado do jovem rico, que não era tão jovem assim, né? Porque ele falou que guardava desde a mocidade a palavra de Deus, então ele não era tão jovem. Mas a epígrafe diz lá, o jovem rico. Esse jovem rico, ele não recebeu a salvação, por quê, irmão? Por causa do orgulho dos bens. Ele tinha muitos bens e ele não queria se desapegar daquilo. Ele queria ficar apegado aos seus bens. E isso não combina com a salvação, com a palavra de Deus, não combina com aquilo que Deus oferece para nós, que é uma salvação gloriosa e de graça. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. E esse jovem, ou esse homem rico, ele não quis por causa da riqueza. Porque Jesus falou para ele, olha, você quer entrar no céu? Está faltando somente uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E como já foi falado também na outra lição aqui, ele saiu entristecido. Irmão, da presença de Jesus, irmão, ninguém pode sair triste, tem que sair alegre. Porque a gente encontra com Jesus, né? Quando a gente sai da presença dele, sai da presença é o modo de dizer, a gente encontra com Jesus e fica alegre. Ninguém fica triste, mas ele ficou triste. Por quê? Porque tinha muito dinheiro e ele estava preso nessa cobiça ou soberba da vida, ou orgulho de bens. Então, preso naquilo, ele achou melhor não seguir o caminho glorioso que estava sendo proposto a ele, que é a salvação em Cristo Jesus. Como já foi falado, nós não sabemos se numa outra ocasião ele teve uma outra oportunidade, mas naquele momento ele rejeitou, saiu entristecido da presença de Jesus por causa do orgulho dos bens, por causa da soberba da vida, porque ele casou com uma das filhas do Adão, o primeiro. E essas filhas não servem para casamento, irmão, de crente não. Ela pode casar com qualquer um outro, mas o crente não pode casar com essas filhas. E o fiel entendeu isso. Entendeu? Que ele rejeitou, foi difícil. Ele falou aqui no livro, a gente vê aqui, quase que ele caiu. Ele gostou da palavra do homem lá e achou, opa, é legal mesmo. Mas só que alguém ajudou. E esse alguém, com certeza, é o Espírito de Deus, né? Que nos alerta, que está sempre conosco, que habita em nós, porque Ele é quem nos ajuda, que nos guarda, que nos livra disso. Porque se não for isso, irmão, a gente cai. Não tem forte, não. Forte é aquele que está com Deus mesmo. Se não tiver com ele, cai. Muito bem. Alguém leia para mim? Alguém lê? Abra comigo, eu mesmo vou ler. 1 João, capítulo 2. Também está na nossa lição isso aí. 15 e 16. Ele diz assim,
não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, por essa palavra, você percebe que não é para você se envolver com essas 3 filhas aí. Isso não é para nós. Porque a própria palavra de Deus está falando para nós que não é para a gente isso aí. Isso é do mundo, que vai passar. E nós estamos diante da palavra de Deus que permanece para sempre. Então, isso não é para nós. Nós temos que continuar caminhando, rejeitando tudo aquilo que venha trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. No caso, nós vemos aqui esses personagens que sofreram muito para isso. Como eu falei aqui, a soberba da vida não permitiu que o jovem rico alcançasse a salvação. Ainda bem que Fiel atentou para isso, para essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia também, em Efésios capítulo 4. Quero que alguém leia para mim esse verso. Capítulo 4, verso 22 a 24, de Efésios. Efésios 4, 22 a 24. Amém. Foi então isso que Fiel viu escrito na testa do velho Adão, ou do Adão primeiro. E foi onde ele se livrou. Porque a palavra de Deus, irmão, é para isso. A palavra de Deus é para nos iluminar, para abrir os nossos olhos, é para trazer para nós entendimento daquilo que é errado e que é certo. E ele, lendo aquela palavra na testa do homem, ele percebeu que ele não poderia ceder aos encantos daquelas filhas. E ele venceu por isso, porque ele atentou para essa palavra que foi lida aqui. Ao trato passado, quanto ao trato passado, vos despojar. O que é despojar, irmão, do velho homem? Despojar é lançar fora. O velho homem tem que ser lançado fora. Não é o homem, na verdade, é os feitos, né? As atitudes, o comportamento, o proceder do homem velho tem que deixar de lado. Isso foi no outro tempo. Hoje nós não podemos mais ter essas mesmas atitudes. E temos que nos revestir. Irmãos, o que é um revestimento? Veja bem, a pessoa já está vestida. Mas ele tem que revestir, quer dizer, colocar. É como se nós estivéssemos com um terno e coloca um sobretudo, né, sobre o terno. Está revestido, está bem protegido. E revestido o quê? É revestido do novo, não é do velho. O velho está lançado fora. Você lançou o homem velho fora e se reveste do novo. E o novo é diferente, irmão. Olha como é que o novo é. Revestido do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós podemos até ler o restante e dizer assim, pelo quê? Por causa disso, né, já que você revestiu do novo homem, então, deixa a mentira, fala a verdade e cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, irmãos, é uma recomendação para nós, a palavra de Deus, nos revestir do homem novo e nos despojar do velho. Vou ler um pouquinho agora na nossa lição aqui, para os irmãos entenderem. Depois a gente comenta. Uma grande verdade das Escrituras, todas já são verdade, né, mãe? Mas aqui está falando de uma grande verdade que muitos ainda não compreendem, é que, ao se converterem,
A gente não fica livre, totalmente livre da natureza velha. Não se aniquila a natureza velha. É só deixar você aflorar o velho Adão e você volta a fazer as práticas antigas. Tem como fazer isso? Tem. É só você deixar de olhar para Jesus, é só você deixar de orar, de ler a palavra, deixar de congregar, não é assim? E você acaba deixando o velho homem, que é o Adão primeiro, tomar conta de você novamente. Mas a recomendação é para a gente não fazer isso. Porque nós não estamos totalmente livres, mas temos condições, não por nós mesmos, mas pela ação do Espírito de Deus que habita em nós, nós temos condições de vencer a nossa antiga natureza. Sozinho não dá, irmãos. Eu me lembro, quando já falei para os irmãos também, antes da minha conversão, eu comecei a querer me libertar do cigarro. Então eu deixava de fumar uns 10, 15 dias, ficava louco de vontade de fumar, não conseguia e voltava a fumar novamente. Queria deixar de beber. Parava uns tempos também, voltava. Isso aí é comum. Isso aí é comum em todas as pessoas do mundo aí. Muitos deles fazem isso. Querem deixar e procura, faz esforço, fica lá 10 dias, um mês às vezes e volta tudo de novo. Por que acontece isso, irmão? Porque a pessoa não tem uma ajuda de Deus. Ele quer fazer com suas próprias forças. Agora, no nosso caso, a gente tem uma força superior, que é o nosso Deus. Então está aqui, ó. Muitos não compreendem que é dever e responsabilidade do cristão matar seus impulsos carnais e maus desejos, através de quê? De uma nova natureza recebida. Sem a ajuda de Deus não dá. Sozinho a gente não consegue. É uma tarefa de mortificação, que só se consegue através do Espírito Santo habitando em nós. Então, repetindo, nós não ficamos totalmente livres da nossa natureza velha, mas nós temos que sufocá-la. Nós temos que eliminá-la, despojar dela na nossa vida, para que nós possamos obter vitória. Romanos 8, 12 e 13. Romanos, capítulo 8, verso 12 e 13. De maneira, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É bem clara a palavra. Se a gente viver segundo a carne, a gente vai morrer. Porque nós estávamos assim. Aliás, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Por quê? Porque nós vivíamos segundo a carne. A gente não se preocupava com as coisas de Deus. Era assim, irmão Pedro? Não se preocupava com as coisas de Deus antigamente? Não. Só a carne, né, irmão? Vão alimentar a carne, vão dar bebida para ela, vão dar comida. Só a carne. Prazeres, tanta coisa, só alimentava a carne. Né, ô Marcelo? Mas Jesus entrou na nossa vida, mudou tudo. É como falou assim, nova criatura, é isso que tudo se fez novo, tudo. Não é alguma coisa, tudo se fez novo. Você gostava daquilo, não gosta mais. Você andava daquele jeito, não anda mais. Você falava aquilo, não fala mais. Tantas coisas que mudaram a nossa vida. Mas não é porque nós mudamos, é porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele muda. A gente perde o gosto pelas coisas erradas e passa a gostar somente das coisas certas, das coisas corretas. Isso não quer dizer que a gente não erre, que o que eu falei, que a gente não está livre totalmente. Se você não se policiar, você erra. Tem crente que não se policia, volta até a beber. Mas tem que se policiar, tem que tomar cuidado.
Ele tem que entender que ele agora é uma nova criatura e que tem alguém olhando para ele, pronto para criticá-lo e criticar a religião dele agora. Que ele vai, especialmente aqueles amigos nossos, né? Eles estão olhando para ver o nosso comportamento. E eles têm que olhar em nós e não podem encontrar alguma coisa para falar mal de nós. Ele pode até falar mal, mas não com razão. Ele não vai encontrar razão para isso, porque nós estamos agora andando de maneira diferente. Não é que somos melhores, mas que pela misericórdia do Senhor, Ele nos colocou nesse caminho. Foi Ele, irmãos. Não fomos nós. É bom deixar claro isso, irmãos já sabem disso, mas é bom sempre falar. Não fomos nós que fomos espertos. Bom, eu vou parar de beber agora, vou parar de fumar, eu vou parar de fazer outra coisa errada, porque agora eu quero trilhar um caminho certo. Você não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue. A Bíblia diz bem claro que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E a gente era doente, irmão. A gente era doente. Mas o médico nos encontrou, nos libertou, nos curou e colocou no nosso coração uma alegria que o mundo nunca pôde fazer isso. Por isso lá no Salmo 40 diz que ele firmou os nossos pés uma rocha. E é nessa que nós estamos firmes. Então, nós temos hoje condições de vencer, mas sozinhos nós não conseguimos. Gálatas 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa ninguém zombar dele. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, é bem claro, os irmãos sabem disso. Até se você levar na prática do dia a dia, nem precisa, mas levar na prática do dia a dia. O Marcelo tem um terreirinho lá onde ele planta alguma coisa, né, Marcelo? Se você plantar tomate, vai nascer o quê, Marcelo? Tomate? Não nasce abóbora, não? Não. Então, se você plantar tomate, você vai colher tomate. Então, é o que eu estou falando assim. Se você plantar o bem, você colhe o quê? Bem. Tem um ditado do mundo aí, quem planta vento, colhe tempestade. É o resultado. Então, se você planta o bem, você vai colher bem. Se você plantar amor, você vai colher amor. Não é? Por isso que Paulo está falando assim, o que você semear, você colhe. Então, a tarefa da mortificação é essa, você tem que semear aquilo que é bom. Gálatas ainda 5, 16 e 17 diz assim, olha, capítulo 5 de Gálatas agora, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós sabemos bem disso. O meu homem interior, ele quer fazer o bem. Mas o mal que ainda habita em mim, porque está aqui ainda, porque eu não estou livre totalmente dele, ele quer o mal. Então, como é que eu vou conseguir fazer somente o bem, ou pelo menos fazer muito mais bem do que mal? Observando a palavra de Deus, como eu sempre falo aqui, irmão, lendo a palavra, orando e congregando, irmão, que congregar é coisa importantíssima. Tem gente que não liga. Vocês perceberam que tem gente que não congrega sempre, ele vai na igreja só de vez em quando, só quando dá vontade, quando ele quer, ou quando necessita. Já viram? Esse crente é um crente fraco, ele não tem firmeza, não tem raiz, ele não está arraigado na palavra de Deus, como Paulo fala que nós devemos estar. Por quê? Porque ele vai quando quer.
sentiu uma necessidade, vai lá, pede oração. Eu me lembro que conheci um irmão que ia na ceia. Toda Santa Ceia ele ia, não faltava. Mas era só na ceia. Não ia na quarta, não ia no domingo, não ia em lugar nenhum. Na ceia ele ia. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós temos que estar constantemente em comunhão uns com os outros. Se dá para estar todos os dias, é lógico, não estou falando que tem que estar todos os dias, mas se der, vai todos os dias. Quanto mais você vai, mais você vai gostar. Vocês perceberam nessa escola bíblica de férias? Hoje é o 5º dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Os irmãos estão aqui, ó. Por quê? Porque gostaram. Se tivesse outro tamanho, não sei se vinham, talvez não gostasse, mas até aqui os irmãos estão gostando. Então vieram. Por quê? Porque é gostoso estar na presença de Deus, é gostoso encontrar com os irmãos. Nem que não tivesse lanche, né, irmãos? Ou tem alguém por causa do lanche aqui? Acho que não, né? Eu creio que se não tivesse lanche, vinha a mesma quantia. Pelo menos é para ser assim. Porque ninguém está aqui atrás de lanche. O lanche é um mimo que os irmãos estão fazendo, né? Um agrado. Mas os irmãos vêm por causa da palavra. É a palavra que alimenta de verdade a nossa alma. O lanche é um complemento para nós nos alegrar, para a gente se confraternizar. Mas então, eu creio que os irmãos viriam se tivesse outras daqui para frente. Eu sei que tem alguns que querem até. Mas isso é somente o que é nascido de novo. Porque o que não é nascido de novo, ele acha maçante, ele acha enfadonho, ele não quer vir. Pode ver se convida a pessoa, ele não vem. Portanto, somos nós que devemos dominar e não deixar que o pecado domine a nossa vida. Como eu falei, a gente tem que estar na direção do Espírito Santo, combatendo contra a carne, porque ali é uma luta, como nós falamos, né? O Espírito, ele quer que você esteja de acordo com a palavra de Deus, que você ande retamente, que você não minta, que você não fume, que você não jogue, que você não brigue, que você não fale palavrão. O Espírito quer isso. Mas a carne não quer. A carne quer que você faça todas as coisas erradas. Então, vai depender de quem você alimentar. Se você alimentar a carne, você vai fazer as coisas que a carne manda. Se você alimentar o Espírito, vai agradar o Espírito. E só sabemos que para alimentar o Espírito está aqui, ó, é a palavra, é a oração e é a comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então essa comunhão é muito, muito importante. Tem gente que não liga muito para isso, mas é importantíssimo nós vivermos em comunhão. Os irmãos antigos viviam. A gente vê pela palavra que eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos os dias comendo, se confraternizando, ouvindo a palavra, cantando, louvando a Deus, todos juntos, na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor. Então, tem que ser assim. E Paulo falou que nós devemos ter o mesmo sentimento, pensar uma mesma coisa, sentir uma mesma coisa. Nós não podemos ser diferentes uns dos outros, porque nós temos o mesmo Pai. Em nós habita o mesmo Espírito. Não tem como eu ter um gosto diferente dos irmãos. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 4, verso 7. Nós estamos falando ainda sobre a natureza nossa, que nós não ficamos livres totalmente dela. Mas nós temos que vencê-la. E aqui está escrito assim: Deus falando para o Caim. Quem não sabe, é o texto. Deus está falando para Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, irmãos, como sempre falamos aqui, o pecado de Caim não foi levar uma oferta ruim para Deus. Alguém disse que ele levou lá os seus
seus legumes lá, já meio passado, podre, e ofereceu a Deus, Deus não aceitou. Não foi, não. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ele levou o melhor. Ele levou o melhor também. O que ele não levou bom era o coração dele. Porque está falando que se você fizer bem, não haverá aceitação para ti? Deus está perguntando. Agora, se você fizer o mal, daí não tem jeito, você vai ser rejeitado. Mas o mal está à porta. Jaz à porta, está ali, está pertinho. Cabe a você dominá-lo. Irmão, o mal está sempre batendo na porta do nosso coração, querendo entrar. Ele não está longe de nós, não, está sempre perto. Jaz à porta. Então a nós cabe rechaçá-lo. Como? Com a palavra de Deus, com a oração. Amém, irmãos? A madame bolha de sabão. Irmãos, no livro de John Bunyan, os que resistem a esta personagem maligna são honesto e firme. Nossa força não é suficiente para vencê-la, assim como a deles também não era. Era necessário revestir-se de armadura de Deus. Nós já falamos sobre o revestimento do novo homem, né? Mas ainda tem alguma coisa para falar sobre isso. Eles venceram, sim. Foi difícil, mas eles venceram essa personagem. Madame Bolha de Sabão. Por que será que tem esse nome, bolha de sabão? Primeiramente, porque bolha de sabão é algo que se dissolve rapidamente, é passageiro, é efêmero, não é eterno. O eterno é só Deus, né, irmão? As coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras, passam rapidamente. E essa mulher representa o mal. Madame Bolha de Sabão representa o mal. Vamos ler um pouquinho aqui para os irmãos entenderem um pouquinho? Madame Bolha de Sabão, como já foi dito, é um personagem que aparece com roupas sensuais no livro, viu, irmão? Está passando assim. E tenta seduzir os viajantes, oferecendo-lhe seu corpo, sua bolsa e sua cama. Mas, mesmo sendo repelida várias vezes pelos viajantes, ela é insistente. Ou seja, o mal, ele não desiste, está sempre batendo na nossa porta. E se intitula dona do mundo e se julga capaz de fazer os homens felizes. Na literatura de Bunyan, ela também é descrita como feiticeira de grandes encantos. É óbvio que essa personagem representa a imoralidade sexual e o poder que ela tem sobre os homens. Agora, pegue comigo, por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 7, e vamos ver um pouquinho que está falando sobre esta personagem. Provérbios 7. O texto é longo e nós não vamos ler todos, mas vamos ler em casa depois para entender melhor. Só no final, aqui no verso 21, 22 e 24. Aqui está falando de uma mulher que estava seduzindo um jovem incauto, um jovem que não tinha Deus, né, que não tinha entendimento. E aí no final diz assim, ela o seduziu com a multidão das suas palavras. É a bolha de sabão. Com lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai para o matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. É o caso desse jovem. A mulher o seduz e ele acaba caindo na sua conversa, nas suas garras, e acaba tendo um prejuízo muito grande. Então, é uma recomendação, especialmente para os jovens, né, irmãos? Que devem estar fortalecidos pela palavra de Deus para se livrar disso. Então, como eu falei, como é que a gente vai se livrar dela? É fácil? Não é. Tem que estar revestido e tem que estar com a armadura. Efésios capítulo 6, verso
14. Só o 14 nós vamos ler. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Está lembrado que o homem que resistiu a ela chamava-se firme? Por que ele estava firme? Porque ele estava revestido com essa couraça. Essa couraça, que é a palavra de Deus, ela nos reveste e nos dá força para a gente vencer. Ainda, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Paulo está falando assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E continua a palavra. Mas eu só queria frisar essa parte aqui. As nossas armas com as quais lutamos contra essa madame bolha de sabão, que é a imoralidade, não são armas nossas, não são armas físicas, não são armas que qualquer um tem, não. São armas espirituais, não são carnais. E são poderosas, porque é a palavra de Deus, essa arma que vence muito mais do que qualquer uma outra arma. É poderosa essa palavra, porque ela muda a vida do mais vil pecador num homem santo. Ela não é para destruir, essa arma é para construir. Essa arma é para edificar e não para derrubar. Mas é uma arma poderosa, porque ela muda a vida de qualquer um. A gente pensa assim às vezes, olha, aquela pessoa não tem jeito, não dá, ninguém transforma. Não mesmo. Mas a palavra muda. A palavra muda. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que somente a palavra podia mudar a situação deles. Mas ninguém. E no nosso meio, quantas pessoas nós vemos que estava afundado no vício, nas drogas, em tanta coisa aí, de repente vem aqui e prega a palavra, que é uma bênção, e nós saímos alegres. O que é isso? É transformação pela palavra. São as armas que são poderosas para destruir tudo aquilo que é mal, né? E fazer do homem ruim uma nova criatura. Os aduladores. Vamos ver o que é adulador? O adulador é um bajulador, um aproveitador, oportunista, que usa falsos sentimentos para conquistar o seu objetivo. Isso eles encontraram pelo caminho e nós encontramos na nossa caminhada também. Eu encontrei. E eu creio que os irmãos todos encontraram. O Rude encontrou? Não encontrou aduladores também? Encontra. São pessoas que não querem que a gente continue, vêm com conselhos e com palavras lisonjeiras para nos tirar do caminho correto. Mas a palavra de Deus nos adverte contra esses homens, esses personagens, e nós então ficamos livres dele. Provérbios 29 e 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia o seu próximo. O que é lisonjear? É elogiar. Irmão, não quero dizer aqui que elogio não seja necessário às vezes. Se uma criança, por exemplo, especialmente pais, que tem uma criança na escola, a criança fez um trabalho bem feito, fez a tua tarefa direitinho, o pai pode elogiar, não tem problema. Muito bem, meu filho, é assim mesmo, continue. Isso é um elogio bom. Mas tem tipo de elogios que não é bom. São coisas que levam o homem a achar que ele é o bom, que ele é o tal, e não é bom para isso. Nem todas as pessoas estão prontas para receber elogio. Existe, os irmãos devem lembrar, não sei qual o personagem, se foi John Wesley ou foi algum outro, que acabou de pregar, e ele pregava muito bem, e alguém veio e o elogiou. Você lembra disso? Ele acabou de pregar, desceu do púlpito, alguém veio elogiar, mas um elogio justamente para
para derrubá-lo, para pegar ele, para que ele pudesse achar que era o bom, que era o tal. Daí ele falou assim, o diabo acabou de falar para mim a mesma coisa. Então, irmão, o elogio, para nós que somos cristãos, não convém. É bom não criticar também, né? Mas o elogio não é bom. É bom, sim, no sentido da nossa vida natural. Tudo bem elogiar o trabalho que o irmão faz da igreja, que não tem problema nenhum. Mas elogiar em questão de pregação, de ensino, de cantar, de louvar. Nossa, você canta muito bem. Nossa, você prega muito bem. Nossa, você ensina que é muito... Isso aí não é bom, irmão. Não é bom. E não é só isso. Tantas outras coisas, elogios que o homem acaba caindo. E não é bom isso. Provérbios 28 e 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, às vezes, é melhor a repreensão do que um elogio. E o elogio são esses homens aduladores, são falsos que vêm nos elogiar, mas que querem, na verdade, nos tirar da presença de Deus. Mas quando o crente está firmado em Jesus, ele não é tingido por elogios. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que se ele tem alguma coisa, se é que ele tem alguma coisa, isso é dado por Deus. É dado por Deus. Não é nós. Ou não somos nós que fazemos. Olha o apóstolo Paulo. Nós temos o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus, não é? É um dos maiores homens de Deus que a gente conhece na Bíblia. A gente faz um elogio a ele. Ele não está aqui, pode elogiar, né? A gente fala muito de Paulo, elogia Paulo, eleva Paulo, tudo bem. Mas Paulo, olha o que ele disse de si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 5. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que seja, é Paulo falando, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, irmão, não cabe você fazer elogio na parte espiritual para alguém, porque isso não é dele. Tudo que ele fizer aqui é Deus que está orientando, está capacitando, está impulsionando ele a fazer. Então, você tem que elogiar quem? A Deus. É como aquele hino que nós cantamos, a Deus toda a glória. Quando o autor do hino diz assim, que se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Então é isso. Alguém te elogiou por uma pregação, um ensino, ou sei lá o que, alguma coisa espiritual. Falei, irmão, eu não tenho nada. Ou você fala, não, eu sou bom mesmo. Nisso eu sou bom mesmo. Isso aí não pode. Não deve fazer, porque você não é bom nada. Se Deus não for na nossa vida, a gente não faz nada. E mesmo tendo Ele na nossa vida, irmão, nós temos ainda que ter cuidado, porque nós temos as nossas limitações. Nós temos nossas limitações. Não quer dizer que também a gente, tendo Deus, deixa Deus fazer tudo também. Você tem que fazer a sua parte de estudar, de ler, de comungar com os irmãos e tal. Mas, se você fizer alguma coisa boa, não deixe que alguém venha te prejudicar através de lisonja, de elogio, porque isso não é bom. Isso aí vai trazer prejuízo. A pessoa vai achar que ele é o bom, que ele é o tal, e vai se esquecer de Deus. Acha que ele não precisa mais de Deus. Sozinho ele é capaz de fazer todas as coisas. E não é, irmão. Mas, graças a Deus, que nós sabemos que tudo que temos vem de Deus. Vou ler um pouquinho aqui para os irmãos entenderem agora. Por fim, em algumas ocasiões, personagens disfarçados de peregrinos, apóstolos ou anjos, tentam extraviar os peregrinos no caminho reto e, em algumas ocasiões, até conseguem. Eles são chamados de aduladores. Um adulador é um bajulador, que é um aproveitador e oportunista que utiliza de falsos sentimentos para conquistar
seus objetivos. E daí nós vamos falar também, além desses adoradores que já falamos, fala sobre falsos irmãos. Mas tem falsos irmãos na igreja? Não, deve ter, irmão, porque no tempo de Paulo tinha. Que vê Romanos, capítulo 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Isso tinha no tempo de Paulo e continua a ter nos dias de hoje. Eu me lembro agora de um certo homem que já não está mais aqui nessa terra. Ele era bastante conhecido meu, onde eu trabalhava na farmácia, e em uma certa ocasião, ele não era crente, não era nada, mas ele conhecia um pouquinho da palavra, se intitulava médico, esses médicos que cuidam, que tratam com plantas. Ele, então, um dia, conversando comigo ali, perto da Sabap, ali, eu lembro direitinho, conversou comigo, me chamou, escuta aqui. Conhecia já, você é crente já há algum tempo, falou o seguinte, vamos abrir uma igreja para nós? Ele falou, mas não tem como. Eu falei, como não tem? Não tem como, porque a igreja já foi fundada, é Jesus que fundou. Não, estou falando de um lugar, um salão. Eu falei, não, eu não quero isso não. Ele queria fazer isso. Eu não sei, ele nem chegou a falar o que eu seria na igreja, se eu seria o pastor, ou se ele seria, ou o que eu seria, não importa. Nem quis saber. Eu só falei que isso não pode, porque não há necessidade de fazer. Tem tantas igrejas aí, vamos congregar onde se achar por bem congregar, tantas igrejas aí, mas não tem esse negócio de abrir igreja, fundar igreja, já está fundada, foi Jesus que fundou há muito tempo atrás, e ninguém pode pôr outro fundamento senão ele. Mas tem gente que é assim, irmão. Então são pessoas falsas, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, e que querem fazer alguma coisa por interesse, por ganância, né? E está falando, acho que foi Pedro que falou, né, que por ganância queria fazer negócio de vós. Tem gente para todo jeito. Então nós encontramos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores. Mateus 24, 11 e 24. A recomendação, no caso, o conselho aí é do próprio Jesus, irmão. Capítulo 24 e verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então vejam só, são pessoas, além dos falsos profetas, falsos irmãos, são pessoas que fazem prodígio ainda. Pelo visto aqui, o prodígio não é Deus que está produzindo, porque senão Jesus não ia falar. Mas existem esses homens, existiam naquele tempo, existem. Basta os irmãos verem aí. Não tem um homem lá do Paraná, um tal de Henry, que ele diz que é Jesus? Ele é o próprio Jesus, segundo ele falou. E muita gente acredita. Então, isso Jesus falou que surgiria e nós vemos surgindo. E quantas falsas doutrinas, quantos falsos profetas, quantas pessoas tentando enganar os outros para o seu próprio bem, por ganância. Não estão interessados em pregar a palavra de Deus. Esse que falou comigo não estava querendo pregar a palavra de Deus, estava querendo enriquecer. Achando que vê que algumas igrejas fazem isso, estava querendo fazer também. Não, nós já somos ricos, irmão, porque a palavra de Deus enriquece a cada um de nós. 1 Coríntios ainda, 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios 11, 13 a 15. Olha o que Paulo está falando. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha,
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, os irmãos percebam que os falsos apóstolos, os falsos pregadores, continuam existindo. São obreiros fraudulentos. O que seria fraudulento? O que é uma fraude? Fraude é um engano, um embuste. É um engano. Enganando os outros através de coisas falsas. E a Bíblia recomenda para nós, dizendo lá no Salmo 101, se eu não estou enganado, que os que usam de engano não permanecem firmes na congregação. Então nós temos que tentar para isso. Vai existir, existiu, continua existindo e vai continuar existindo essas pessoas. E nós temos que ter cuidado. Para isso, irmão, nós temos a palavra de Deus. Irmão, para tudo nessa vida, nós temos que recorrer à palavra. Seja qual for o assunto, é a palavra que vai nos orientar para que nós trilhemos por caminhos certos. Amém, irmãos? Por exemplo, no Salmo 119, o verso 104 e o 108. O 104 diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quando a gente tem entendimento pela palavra de Deus, quando Deus abre o nosso entendimento com a palavra, porque às vezes a gente lê a palavra, mas ela não traz entendimento. Mas nós precisamos ler a palavra em oração, pedindo que Deus abra o nosso entendimento. Não é ler como se lê um jornal, simplesmente. É diferente, é ler com reverência, com temor, sabendo que aquela palavra pode transformar a sua vida, pode mostrar para você o caminho certo. Então, quando você faz isso, Deus, através do Espírito Santo, Ele te orienta. E você, então, não entra em caminhos errados. Por quê? Porque você está afirmado na palavra de Deus. O Salmo 104 diz assim, e o verso 108 também está falando, complementando, diz assim, ó. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. É Jesus, é Deus quem vai nos ensinar tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós carecemos. E para terminar, 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Vamos perceber, então, já naquele tempo, né? E isso continua. É o que eu falei para os irmãos, isso vai continuar. Falso profeta, falsos irmãos, falsos apóstolos, como ele falou assim, são ministros não de Deus, mas de Satanás. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu ouvi uma ilustração, não sei se é verdadeira, mas quem contou foi o pastor Hidekazu Takayama, muitos conhecem, um grande pregador de alguns tempos atrás, ele não sei se está pregando mais, mas ele disse que uma irmã na igreja, é uma ilustração que ele contou, eu creio que deve ser verdade até. Uma irmã na igreja, ela era frequente na igreja, mas um dia, ou talvez ela não tenha vigiado e tal, apareceu para ela um personagem que disse para ela o seguinte, que ela não precisava ir na igreja, queria visitar ela todos os dias na casa dela. E ela não tinha entendimento da palavra, aceitou aquilo. E recebia a visita dele, segundo o testemunho do Takayama. E ela estava contente. Um dia encontrou com o pastor, falou assim, não tem aparecido na igreja, minha irmã? Não, mas agora não tem problema não, que Deus tem me visitado lá em minha casa. Ele vai lá e canta hino comigo. Ele está lá me ajudando, me confortando. Daí ele achou estranho.
Daí ele falou para ela assim, quando ele aparecer então, você convida ele para cantar um hino que fala sobre o sangue de Jesus. Foi o que ele falou. Daí ela convidou. Vamos cantar aquele hino que fala sobre o sangue de Jesus? Daí diz que ele deu um estouro e desapareceu. Nunca mais atingiu aquela mulher. É uma situação. Mas isso serve para nós entender o seguinte, que nós não podemos ficar crentes lá em casa e receber visita de qualquer pessoa que vem com palavras de elogio, palavras lisonjeiras, ou outro tipo de palavra que não seja a palavra de Deus. E no lugar nosso é na igreja. É aqui que nós estamos peregrinando, rumando a cidade celestial. E não é ninguém que vai fazer nos parar. Não é bolha de sabão, não é Adão primeiro, não é adulador. Ninguém vai nos fazer parar. Porque Deus está nos esperando lá e nós só chegaremos se nós nos desvencilharmos dessas coisas todas e nos revestirmos realmente do novo homem, usando as armaduras que Deus nos concedeu, que é a palavra de Deus, para que possamos rechaçar. Como Paulo diz assim, o escudo da fé para rechaçar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, precisamos entender, o inimigo das nossas almas, ele não está contente em ver os irmãos congregando. Pode ter certeza que quando os irmãos vêm para a igreja, Jesus fica contente, mas o inimigo não, é claro. É claro, porque quando os irmãos estão em contato com a palavra, em contato com os irmãos, isso aborrece ele, porque ele não quer. Ele não quer paz, ele não quer união, ele quer o contrário. Mas o nosso Deus é Deus de paz, é Deus de união, é Deus de amor. Então, Ele está conosco, nos ajuda, nos fortalece e nós podemos vencer todos os ataques do mal. Mas só podemos vencer, como já falamos, de acordo com o livro e com a palavra de Deus, só através de Deus na nossa vida. De nós deixarmos que a nossa natureza fique sempre mortificada. Paulo, uma certa vez, falou assim, por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muitos não venha eu, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então você castiga o corpo, faz isso mesmo, se abstém de todas as coisas, para que você não seja reprovado. Ele usou a figura do atleta cristão. Ele diz assim, que um homem que corre no estádio, ele se abstém de todas as coisas erradas. E é verdade, irmão, nessas Olimpíadas, por exemplo, as pessoas que correm, eles não estão enchendo a barriga de comida, de bebida, não, eles não bebem e eles comem pouco, regradamente, fazem exercício, faz tudo. Ele cuida muito bem do corpo para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que vai enferrujar. Mas ele falou assim, eu corro, mas não como batendo no ar, mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muitos não venha a ser reprovado. Que Deus nos dê graça, irmão, para que nós também possamos continuar pregando e também não sermos reprovados naquele dia, porque nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas me perdoe se eu talvez não fui claro em algumas colocações,